Vamos lá então? Tiago, capítulo 3, verso 13 ao verso 18. Diz assim: existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo. É da nossa natureza humana e ela é diabólica. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. A sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura. E é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e ela é livre de fingimento. Pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas, pelos que trabalham em favor da paz. Amém. Amém. Louvado seja Deus pela sua palavra. O capítulo 3 de Tiago, que nós já trabalhamos em algumas mensagens anteriores, ele trata sobre a necessidade que nós temos de controlar a língua. A língua que é um pequeno órgão que pode causar grande destruição. A língua tem um poder destruidor, ela é como um veneno mortal, segundo o próprio Tiago. E talvez você já tenha experimentado isso, palavras que te mataram por dentro, palavras que te feriram. Mas a língua também ela tem um poder direcionador, e Tiago vai falar um pouco sobre isso no capítulo 3, como um leme que tem a capacidade de dirigir um grande navio. Você já experimentou e ouviu palavras que em algum momento da sua vida te trouxeram um norte e uma direção. Mas palavras também podem ser comparadas a fontes que produzem água doce ou água salgada. E nós precisamos definir que tipo de água que nós vamos produzir. Então, Tiago ele fala sobre essa necessidade que nós temos de controlar a língua, e ele encerra o capítulo 3 nos mostrando que se nós queremos ter bons resultados em nossas vidas, em relação às nossas palavras, nós precisamos então buscar a sabedoria. Se eu preciso, num primeiro momento, controlar os meus lábios, num segundo momento eu preciso buscar em Deus sabedoria, para que a sabedoria me dirija nas palavras. Porque a sabedoria é a engrenagem que trará vida, saúde, direção às nossas palavras. Minha língua é incontrolável, então eu preciso de algo que me ajude, e esse algo se chama sabedoria. Então, Tiago começa o texto dizendo, mais uma vez, sobre a autenticidade dos sábios. E a autenticidade dos sábios se demonstra não pelas suas palavras, não pela sua autodenominação como sábio, mas a autenticidade dos sábios, ela se demonstra pela prática, pelo bom procedimento. A pessoa que é sábia, ela não é sábia porque ela se intitula sábia. Ela não é sábia porque ela estudou muito. A pessoa sábia, ela é sábia porque as suas atitudes produzem sabedoria, exalam sabedoria e as pessoas reconhecem nela sabedoria. Sabedoria não é uma questão de narrativa, é uma questão de prática. Porque se eu falo que eu tenho sabedoria, mas a minha conduta não é uma conduta de sabedoria, então eu sou um mentiroso, eu estou sendo hipócrita, eu estou me enganando. Se eu me apresento como um sábio, eu preciso agir como um sábio, eu não preciso produzir narrativas que façam com que as pessoas pensem que eu sou sábio. Essa é a grande questão. Se eu me apresento como um defensor da vida, mas apenas eu me indigno com a morte de pessoas que eu gosto, de pessoas que têm o mesmo pensamento que eu, então eu não sou a favor da vida, mas a favor da vida daqueles que defendem o mesmo ponto de vista que o meu.
Se você diz que é a favor da liberdade, mas comemora quando o inimigo é calado, você não é a favor da liberdade, mas apenas a favor daqueles que pensam como você. Se você se diz contra a violência, mas comemora quando o seu inimigo é atacado violentamente, você não é contra a violência, mas você é a favor da violência. A questão é que quem é a favor da vida se coloca contra a morte, em todas as instâncias e de todos os seres humanos. Porque assim, presta atenção nisso. Diante do tribunal de Cristo, quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, você vai prestar contas pela sua prática e não pela sua narrativa. Você vai prestar contas daquilo que você fez, não daquilo que você falou. Eu gosto da parábola do pai que chama os 2 filhos para trabalhar. E a Bíblia diz que um dos filhos fala assim, pai, eu não vou agora não, agora tem coisa para fazer, eu vou ficar fazendo o que eu estou fazendo aqui. E aí o outro fala assim, pai, eu estou indo. Aí aquele que falou que estava indo, não foi. Mas aquele que falou que não ia ajudar, ele ficou pensando, poxa vida, eu estou aqui sem fazer nada, deixa eu ajudar meu pai. E ele sai e vai. E aí Jesus aí questiona isso. Quem que ajuda da melhor maneira? Quem agiu da melhor maneira não foi daquele que disse que iria e não foi. Foi aquele que foi sincero dizendo, eu não quero ir. Mas de repente ele foi tomado por um sentimento, falou, não, quer saber? Meu pai precisa de mim, eu vou. E ele foi. Porque a gente vai ser julgado, no fim das contas, pelas coisas que nós fizemos, não pelas coisas que nós falamos. E para isso nós precisamos de sabedoria. Mas Tiago ele vai nos mostrar que não é qualquer tipo de sabedoria que nós precisamos. Porque Tiago vai dizer que há 2 tipos de sabedoria nesse texto. Há aquilo que ele chama de sabedoria terrena, sabedoria humana, sabedoria da terra. E aquilo que ele chama de sabedoria do alto. A sabedoria humana, ela está vinculada àquilo que está relacionado ao conhecimento do ser humano, à inteligência, à capacidade humana. Mas a sabedoria do alto está relacionada à revelação divina e ao conhecimento de Deus. São 2 relações completamente diferentes. Então a sabedoria terrena, ela visa os interesses pessoais, e o texto vai tratar sobre isso, porque essa sabedoria terrena, humana, ela é inspirada nos piores sentimentos. Seu combustível está aí no verso 14. O combustível dessa sabedoria é a inveja amarga e a ambição egoísta. Gente que possui sabedoria humana, ela tem como combustível a inveja amarga e a ambição egoísta. E essa sabedoria nega a ação e a verdade divina. Ou seja, tem gente que tem uma capacidade de mobilizar, tem gente que tem uma capacidade de falar, uma inteligência tamanha. Mas toda a sua sabedoria o afasta de Deus. E é sobre isso que Tiago está falando aqui. E eu queria falar um pouquinho para você, ou com você nesse momento, sobre qual que é o resultado da sabedoria humana. Porque a gente percebe isso no decorrer da história. Eu quero falar sobre 4 pessoas que influenciaram o século XIX aqui. A primeira pessoa chama-se Charles Darwin. Darwin, ele foi caracterizado como um homem de muito conhecimento. Darwin, ele tem teorias, teses, que foram defendidas e permanecem e são ensinadas nas escolas até hoje. Mas o século XIX foi um século muito confrontativo para aquilo que a gente sempre entendeu como revelação divina. Porque o século XIX, ele trouxe o homem para o centro, ele tirou Deus de vez do centro, até porque os séculos anteriores já tiraram um pouco Deus do centro, porque a própria igreja tirou Deus do centro e colocou o homem no centro. Mas quando a gente olha para o século XIX, a gente vai ver a sociedade tirando Deus da pauta. E uma das pessoas que influenciou o século XIX e que nasceu no século XIX e que influenciou não só o século XIX, mas o seu ensino permaneceu para o século XX, foi um homem chamado Darwin. E Darwin, que era um geólogo, biólogo britânico, famoso pela sua teoria da evolução, ele buscou provar a ausência de Deus na própria criação.
Deus não tem nada a ver com a criação. Esse negócio de questões espirituais, esse negócio da espiritualidade, da vida com Deus, do Deus criador, isso aí é uma mentira. O homem, ele evoluiu naturalmente, as coisas aconteceram. O homem, ele vem de uma explosão, de uma bactéria, de um negócio que desenvolveu, e de repente toda uma vida se desenvolveu por causa de uma explosão. Então esse negócio de Deus, ele não existe. A gente precisa tirar Deus da pauta, porque isso aqui é uma grande mentira. Então ele defende sua tese, e a sua tese é ensinada nas escolas até hoje. Que toda essa complexidade humana, a complexidade do seu funcionamento humano, dos seus órgãos, a complexidade da criação, das plantas, da natureza, da inteligência humana, isso tudo é fruto de uma explosão natural e desenvolvimento de milhões e milhões de anos. Um segundo influenciador chama-se Karl Marx, filósofo e sociólogo, nasceu no século XIX, e ele defendia com veemência a tese de que a religião, a fé cristã, era uma barreira ao progresso da humanidade, um atraso. Que revoluções deveriam ser feitas e completamente humanas. O homem deveria depender apenas de si mesmo. E que a religião era uma grande utopia. Crer em Deus, a fé cristã é uma grande utopia. Mais uma vez, um homem negando a Deus. E esse pensador se tornou influente no século XX. Século XIX, nasce o filósofo alemão chamado Nietzsche. Nietzsche entendia que a fé cristã era um instrumento de conformismo e mediocridade. Ele dizia isso, os cristãos são medíocres. Foi ele que declarou a famosa frase, Deus está morto. Deus morreu, século XIX. Os pensamentos de Nietzsche são ensinados, eu não estou questionando se está certo ou errado, os pensamentos dele, tudo aquilo que ele deixou, mas eu estou dizendo que esse homem influenciou o século XX. E a sua frase, Deus está morto, ela é ensinada até hoje. E um quarto influenciador, nascido no século XIX, ateu, se chamava Sigmund Freud. Freud, ele não acreditava em Deus. E ele dizia que Deus era uma invenção do inconsciente. E que tudo isso é uma grande ilusão. Uma grande criação do inconsciente. Às vezes para recuperar a figura paterna e tantas outras coisas. Karl Marx, Nietzsche, Freud, Darwin, foram pessoas que nasceram no século XIX e todos os seus ensinos influenciaram o mundo do século XX. Poderia citar outros nomes, mas eu quero usar esses 4 ícones, que dentro da filosofia, dentro dos pensadores, eles são considerados, entre vários filósofos, os pensadores mais influentes do século XX, dentre outros. Mas eles estão lá, esses 4 estão lá. Onde eu quero chegar com isso? Sabe onde a sabedoria humana nos levou? Você sabe onde a sabedoria humana no século XX nos levou? Você sabe onde, ao que nos levou essa ação de tirar Deus da pauta, de tirar Deus do centro e colocar o ser humano no centro, a razão humana no centro, o desejo humano no centro? Nos levou a 2 grandes guerras mundiais. O resultado da sabedoria são 2 grandes guerras mundiais, manipulações, perseguições, violência, extermínio, morte e disputa de poder. O homem no controle é isso. A sabedoria humana é isso. O desejo do homem de alcançar um patamar maior leva o homem à sua própria destruição. Judeus foram aniquilados, exterminados. Nações foram perseguidas. Esse é a busca da sabedoria humana. Esse é o resultado da sabedoria humana.
Essa sabedoria humana é a sabedoria deste mundo. A Bíblia chama isso de sabedoria deste mundo. A sabedoria de Deus, aquilo que a gente conhece como sabedoria do alto, é uma loucura, é entendido como loucura pela sabedoria humana. Enquanto a sabedoria do mundo é uma tolice para Deus. Essa busca humana pelo poder, essa busca humana por manipular as pessoas, é uma bobagem para Deus, é uma tolice. A sabedoria do homem vem da razão, enquanto a sabedoria de Deus, ela vem da revelação. Eu quero ler com você 1 Coríntios, abra sua Bíblia lá, 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 ao 21. 1 Coríntios capítulo 1, verso 18 ao 21. Porque 1 Coríntios capítulo 1, versos 18 a 21, vai nos lembrar como que Deus olha para a sabedoria humana e como que Deus age com a sabedoria humana. 1 Coríntios 1, capítulo 18 vai dizer, capítulo 1, verso 18 vai dizer: pois a mensagem da cruz do Cristo crucificado é loucura para aqueles que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus, louvado seja o seu nome. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem nele por meio da loucura da pregação. Deus considerou a sabedoria desse mundo como uma loucura, mas Deus, Ele se manifestou na sua sabedoria a esse mundo, e o mundo não o reconheceu, porque a sabedoria de Deus não pode ser reconhecida por esse mundo. A sabedoria do homem desemboca no fracasso, a sabedoria de Deus, ela dura para sempre. A sabedoria do homem, revelada pelo iluminismo, deseja implantar um paraíso na terra pelas mãos do homem, mas a sabedoria de Deus vai dizer: não, esse paraíso ele já existe e você pode viver a realidade desse paraíso, dessa eternidade na presença de Cristo Jesus. Cuidado com a sabedoria humana. Hitler foi um grande líder que possuía sabedoria humana. Ele elevou a Alemanha a níveis de tecnologia nunca antes vistos. Mas por trás da sua sabedoria, escondia-se a ganância, a inveja e o desejo de poder. Hitler se tornou um dos homens mais desprezíveis da história da humanidade, sendo ele o ícone de uma grande guerra. Vocês entendem onde a sabedoria humana nos leva? A sabedoria humana leva à separação e à divisão das famílias. A sabedoria humana leva a divisões políticas, a brigas sem fim que não nos levam a lugar nenhum. A sabedoria humana, segundo o próprio Tiago, ela é diabólica. Está aí no texto que você leu. A sabedoria humana, ela é diabólica. Ela tem a ver com as mesmas razões, preste atenção nisso. A sabedoria humana, ela tem a ver com as mesmas razões que levaram à queda de Lúcifer. É diabólica porque é fruto de ambição egoísta. Lúcifer era ambicioso e egoísta. É diabólica porque é fruto de inveja. Lúcifer era um invejoso. É diabólica porque visa a destruição e Lúcifer visa a destruição. O ladrão, ele vem para matar, ele vem para roubar e ele vem para destruir. O ministério do ladrão é o mesmo do Lúcifer, do diabo. E aí Tiago vai nos fazer um convite. Se há uma sabedoria terrena e essa sabedoria terrena é destrutiva, eu quero lembrar você que há uma sabedoria do alto. E essa sabedoria do alto é gratuita. E essa sabedoria do alto, ela está disponível. E você pode acessar essa sabedoria do alto. E você pode alcançar a sabedoria do alto. Você pode viver a sabedoria do alto. Porque essa sabedoria, ela vem do céu. E ela
E essa sabedoria que vem do céu é, antes de tudo, pura, é também pacífica, bondosa, amigável, ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. Olha o que o texto diz. É essa sabedoria que eu quero viver. É uma sabedoria que não olha o meu próximo como um oponente, mas olha o meu próximo como alguém que é um alvo da graça e da misericórdia de Deus através da minha vida. E eu quero compartilhar 3 lições óbvias aqui do texto, mas que elas têm um sentido muito importante para a vida. A primeira lição é que a sabedoria do alto que nós precisamos buscar, ela é pura. Está aqui, ela é pura. Pastor, que ponto mirabolante. Está aqui, é pura. Primeira coisa que eu quero compartilhar com você, busque a sabedoria do alto porque ela é pura. E o que significa isso? Ou seja, ela não pode ser manchada, a sabedoria do alto não pode ser contaminada, a sabedoria divina ela não se mistura. Em outras palavras, o que Tiago está dizendo é: busque a sabedoria humana, busque a sabedoria do alto, porque a sabedoria do alto, ela não pode ser contaminada pelas filosofias humanas. A sabedoria do alto, ela não pode ser contaminada por filosofias humanas. A palavra de Deus, ela é o que ela é. Não tem negociação na palavra de Deus. Ah, não, eu estava pensando aqui, eu sou um cristão, mas eu estou pensando assim que a Bíblia pode ser mais do que ela é. Ela pode ser atualizada. Não, a palavra não pode ser atualizada. O cristão, ele não toma a forma do mundo. Ele permanece em suas convicções bíblicas do início ao fim. Ele busca a glória de Deus e ele não busca a sua. Veja que os nossos estudantes estão sendo bombardeados pela influência de pensadores que negam a existência divina. Eles estão sendo convocados a acreditar na capacidade humana sem uma sujeição ao divino. Isso no ambiente acadêmico é tentador. Esquece que há um Deus. Esse Deus não existe. Esse Deus é uma criação do seu intelecto. Esse Deus é uma criação do seu emocional. Esse Deus é uma criação do seu inconsciente. Esse Deus é uma necessidade de um mundo caído. Não, não é. Esse Deus é real. E a minha fé, ela não caminha por aquilo que as pessoas dizem. O meu Deus, a minha fé, ela caminha por aquilo que Deus é na minha vida. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção das coisas que não se veem. Se alguém me perguntar para você, prova a sua fé, prova que Deus existe, eu vou dizer para você, é a mesma coisa que você fala assim, prova que existe o ar. Você está vendo o ar? Ninguém está vendo o ar, mas o ar está aqui porque a gente sente o ar. Sem o ar a gente não vive. Deus está aqui, sem Deus a gente não vive. Eu sei que Deus está aqui, eu não estou vendo Deus, mas eu sinto Deus na minha vida o tempo todo, como uma brisa suave, como um vento forte muitas vezes. E eu sei que Ele está aqui. Eu sei que Ele está aqui. Quantos alunos cristãos são menosprezados nas faculdades por causa da sua fé? Estão sendo tentados a viver pela sabedoria terrena e não pela sabedoria do alto. Muita gente está sendo contaminado pela razão, se esquecendo que a salvação é fruto da fé e a razão não tem levado o homem a grandes alcances. Aliás, a razão tem levado o homem a se autodestruir e a destruir o seu próximo. Tem coisas que não dá, irmãos. Não, pastor, eu creio em Jesus, mas eu estava celebrando esses dias o aborto na Argentina. Você viu que legal? O aborto foi legalizado na Argentina. Como assim? O aborto é matança de criança. Ah, não, pastor, mas é bom que é bom nada, não é bíblico. Não, pastor, mas tem muita gente que tem filho que não gostaria de ter, mas assim, cada um tem que assumir suas responsabilidades. Não é isso que a gente tem que pregar, a gente tem que pregar responsabilidade, a gente tem que pregar que cada pessoa é importante, a gente tem que pregar o amor, a gente tem que pregar a vida. Eu não posso me alegrar com a morte de ninguém se eu sou a favor da vida. Ah, não, pastor, mas a sociedade é laica. A sociedade é laica, eu não sou laico. Eu creio em Deus. Eu amo esse Jesus.
Eu vivo para Ele e eu me comprometi a pregar o seu evangelho até o último dia da minha vida e eu não sou laico. O nosso povo não é laico. Ah, não, mas a sociedade é laica, ótimo, a sociedade é laica, mas as pessoas têm uma fé e elas vivem pela sua fé e elas acreditam na sua fé e elas tomam decisões por causa da sua fé. E eu acredito naquilo que eu sigo e é por isso que eu defendo até o último dia da minha vida. Eu entendo a realidade dos outros, eu entendo o pecado humano, eu entendo muita coisa, mas eu acredito na bênção de Deus, e é por isso que eu prego isso, e é por isso que eu incentivo as pessoas a viverem isso. Não adianta a gente ficar com esses discursos, porque eles não são bíblicos. Gente, vocês sabem, leiam a Bíblia, o que aconteceu com Sodoma e Gomorra, e por que aconteceu o que aconteceu com eles. Aconteceu com Sodoma e Gomorra que eles foram destruídos. E eles foram destruídos por causa da sua falta de fé, por causa da incredulidade, por causa da imoralidade, por causa da violência, por causa do ódio. Vocês entendem? A gente não sabe se vai ter carnaval esse ano. Mas cuidado com as brincadeiras com Deus. Qual que foi a cena que mais marcou as nossas vidas no carnaval do ano passado? Foi uma cena de Cristo deitado e o diabo matando ele. Ah, pastor, você acredita nessas coisas? Eu acredito só numa coisa, com Deus não se brinca. Isso eu acredito. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Está lá em Gálatas capítulo 5, verso, se eu não me engano, 17, 19. Cuidado, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso também se fará. A gente precisa parar de brincar com Deus. A sociedade precisa parar de brincar com Deus, porque todas as vezes que a sociedade brincou com Deus, a sociedade colheu as consequências dessa brincadeira, péssima brincadeira. Deus está assentado no seu alto e sublime trono, reinando, soberano. A sua palavra é pura, a sua sabedoria é pura, a sua sabedoria ela não é negociável, a sua sabedoria ela não se dobra, a sua sabedoria ela é firme, ela é convicta. Pessoas têm ou não têm a sabedoria de Deus, e quem tem a sabedoria de Deus não negocia seus princípios, e quem tem a sabedoria de Deus não brinca com as coisas dele. Amém? É isso. Não podemos brincar com as coisas de Deus. Mas, num segundo momento, a Bíblia diz que a sabedoria do alto, ela visa o bem comum. Olha só, perceba que a sabedoria do alto, ela possui características que nos levam ao bem comum. Ela é bondosa, ela é amigável, ela é cheia de misericórdia, ela produz uma colheita de boas ações. Enquanto a sabedoria humana, ela gera guerras, gera discórdias, é movida pelo ódio e por desejos egoístas, ciúmes, inveja. A sabedoria do alto, sabe o que ela gera? Ela gera paz. O texto diz que ela é pacífica. E pessoas com sabedoria divina são pacificadores, e os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Posicione-se sem ofender, sem ficar tentando convencer os outros, mas buscando a paz. Pessoas com sabedoria divina são pacificadoras. Elas defendem sua posição, elas se posicionam em relação à sua fé. Elas não ficam negociando, o que vão pensar? Não, o pessoal não gosta que fale assim. Não. Pessoas que têm sabedoria, elas não estão ali preocupadas com o que os outros vão pensar. Elas estão preocupadas naquilo que elas acreditam e no que Deus pensa. É o que diz Pedro. Pedro um dia descobriu isso. Pedro diz assim, gente, não me importa agradar aos homens, importa agradar a Deus, porque quem vai me julgar é Deus. Fica tentando agradar os homens, fica tentando agradar seu pastor, fica tentando agradar seu vizinho, fica tentando agradar as pessoas que estão com você. Eu estou cansado de atender gente que vive a vida tentando agradar os outros, não faz nada para si mesmo. Passa a vida inteira tentando agradar. E sabe o que acontece? São frustradas. Porque gente que vive para agradar os outros não faz nada para si, fica vazio, fica sem nada. E sempre carrega uma sensação de vazio.
Mas gente que vive para agradar a Deus, sempre está cheia da presença dEle. Deus sempre dá aquilo que precisa. Experimenta a verdade de Mateus 6,33. Buscar em primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. São pacificadores. E vivem a realidade de Romanos capítulo 12, verso 18, que diz: façam todo o possível para viver em paz com todos. São amáveis, são misericordiosos, pensam no bem comum. O pai pacificador, ele pensa no bem da família. A mãe pacificadora, ela pensa no bem comum de todos. O filho pacificador, ele pensa em como o ambiente vai ficar bacana, se ele fizer o certo. O cristão pacificador, ele pensa no bem comum da comunidade. A igreja é um negócio muito engraçado, porque a igreja é um lugar onde tem tanta gente diferente, que tem culturas diferentes, criações diferentes, e às vezes você percebe que um quer fazer a sua vontade dentro da igreja em detrimento do resto. Aí às vezes assim, a briga do ar-condicionado, né? Chega o cara que é calorento e fala assim: ele baixa esse ar aí o cara coloca o ar no 16. Aí tem aquela senhorinha que é friorenta. E ela está na direção do ar, e ela fala assim: gente, não dá para desligar isso, não. Então, assim, a gente precisa achar um meio termo. Porque a igreja é o lugar onde todos têm que ter acesso e onde todos têm que ter a ideia. É igual a questão de hinos. Gente, a gente tem tanto hino antigo lindo que a gente não canta. E a gente precisa cantar, porque tem gente que gosta de cantar. E a gente precisa achar o meio campo. Essa é uma crise que eu tenho, porque a gente precisa achar o meio campo. Porque tem gente que gosta. Não, mas hino já é ultrapassado. É para você. Tem gente que é mais antigo que gosta. E tem cada hino bonito. E a gente precisa encontrar o meio campo, ser pacificador, entender que não é só a minha vontade que tem que ser feita, a gente tem que abençoar o outro também. Amém, igreja? E terceiro e último lugar, ele vai dizer que a sabedoria do alto é autêntica. Porque ele vai dizer que ela é livre de fingimento. Porque a sabedoria humana, presta atenção nisso, a sabedoria humana, ela exige fingimento. Na sabedoria humana, eu preciso mostrar que eu sou aquilo que eu não sou. Porque a sabedoria humana, ela tem tantos sentimentos ruins, é o que Tiago fala, ela é ciumenta, ela é ambiciosa, ela é maldosa, e aí assim, eu preciso transformar isso numa coisa bonita, então eu tenho que fingir ser o que eu não sou. Eu tenho que transparecer algo que não está dentro de mim. Eu odeio todo mundo, mas eu fico assim: mais amor, por favor. Mas eu odeio todo mundo e não consigo conceber os diferentes. A sabedoria, ela é autêntica, ela não precisa agradar. Ela não precisa fingir ser o que não é. Seu bom procedimento não depende de narrativas, mas ele se apresenta dia após dia. Em nome de Jesus, não fique querendo ser quem você não é. Quanto mais sabedoria de Deus nós buscamos, mais nós estaremos abertos para nos tornarmos quem Ele quer que a gente seja. Ele nos transformará dia após dia de glória em glória. Eu creio que a gente precisa ser autêntico. O dia que a gente erra, a gente precisa dizer: olha, eu errei. O dia que a gente acerta, a gente celebra porque acertou. Se a gente está passando alguma luta, a gente precisa abrir o coração e tratar essa luta. Mas a gente precisa parar de esconder. Eu gosto quando Brennan Manning escreve que pecados que estão escondidos não podem ser tratados. Quando a gente esconde o pecado, é como se a gente escondesse uma ferida, um corte, colocando uma calça jeans e um plástico por cima, para não sujar a calça. Vai infeccionar. Você está escondendo, mas está lá. Pecados escondidos não podem ser curados, perdoados, restaurados e tratados. Eu quero dizer em nome de Jesus, seja autêntico. Você está com uma luta, fala: eu estou com tal luta, eu preciso vencê-la.
Não precisa se pagar de santo, pagar de sábio, porque quem é sábio mostra pelo seu bom procedimento. A pessoa sábia não esconde seus erros, a pessoa sábia expõe para a pessoa certa os seus erros para que possa ser tratado. Gente sábia resolve, não esconde. E eu quero terminar essa mensagem dizendo o seguinte: enquanto a sabedoria aprisiona, a sabedoria divina liberta. Enquanto a sabedoria humana divide, a sabedoria divina reconcilia. Enquanto a sabedoria humana destrói, a sabedoria divina constrói. Enquanto a sabedoria humana se reveste de hipocrisia, a sabedoria divina ela é autêntica. Enquanto a sabedoria humana se fundamenta em narrativas, a sabedoria divina ela é prática e verdadeira. Ela é pacífica porque busca a paz em relação ao outro. Ela é bondosa porque exerce bondade em relação ao outro. Ela é amigável porque ela reconcilia e concilia com o outro. Jesus é o maior exemplo de sabedoria. Habitava sobre ele essa sabedoria, que não era fruto de uma ambição pessoal, mas de uma ambição divina. Jesus tinha uma ambição, sabia? A ambição de Jesus era reconciliar o mundo com Deus. E ele deu a sua vida para isso. Uma das maiores bênçãos da vida é a de poder realizar a vontade de Deus. Invista na sabedoria. Esse é o tema dessa mensagem. Invista na sabedoria. Não na sabedoria humana, que é fruto de livros e conhecimento e discursos, mas na sabedoria divina, que é fruto da revelação do Pai, que é fruto da verdade de Deus em nós. Que Deus assim nos abençoe em nome de Jesus.